8 de abril de 1943, céu noturno sobre o interior da França ocupada. Um bombardeiro B-17 norte-americano atravessa as nuvens carregadas, cuspindo fumaça negra enquanto os motores rugem em agonia. Lá embaixo, a escuridão é cortada apenas pelos holofotes e tiros de artilharia antiaérea alemã. Dentro do avião, o sargento Michael O'Connor grita ordens enquanto segura o paraquedas de um homem que não pertence à tripulação. Seu nome é Ernst Wilhelm Krüger, supostamente um desertor da Luftwaffe, mas sua história não convenceu ninguém. Nem mesmo agora, quando o avião perde altitude e o capitão dá a ordem que decidirá seus destinos: pulem, agora! O'Connor segura o braço de Krüger, o empurra para fora e os dois mergulham no vazio. O vento corta o rosto, o frio congela os ossos e, por um instante, só o som do próprio coração é ouvido. Krüger cai em silêncio. O pano branco do paraquedas se abre e a França ocupada o engole. Ao tocar o solo, o alemão olha ao redor. Ruínas de uma fazenda bombardeada, o cheiro de pólvora e terra molhada. O'Connor cai a poucos metros, ferido na perna. Krüger o observa. Aquele homem que até poucas horas atrás o mantinha sob mira de pistola. E hesita. Ele poderia fugir, desaparecer entre os campos, encontrar os patrulheiros alemães e se apresentar como agente infiltrado. Mas algo muda dentro dele. Ele arranca parte do uniforme americano, cobre o ferimento do sargento e murmura em inglês hesitante: "Sem você, eu morro aqui também." A guerra, percebe Krüger, não é feita apenas de bandeiras, é feita de escolhas. Enquanto tentam encontrar abrigo, o som distante de motores ecoa pela colina. Caminhões alemães. Krüger empurra O'Connor para dentro de um celeiro destruído e observa pela fresta. As tropas da SS fazem uma varredura, atirando em qualquer coisa que se mova. O alemão se lembra de uma frase dita por seu antigo comandante em Berlim: "Um espião que hesita está morto antes mesmo de agir." Ele fecha os olhos, respira fundo e decide agir. Retira do bolso um distintivo da Wehrmacht e o prende ao casaco. Quando os soldados se aproximam, ele sai das sombras e grita em alemão perfeito: "Sou do 11º Regimento de Reconhecimento. Abateram nosso avião. Preciso de reforços ao norte." Os soldados se entreolham, confusos, mas o uniforme rasgado e o sotaque impecável convencem o tenente. Ele ordena que o homem entre no caminhão. Atrás, O'Connor observa, sem entender se acabou de ser salvo ou traído. Horas depois, Krüger chega a uma base improvisada nos arredores de Reims. É recebido como sobrevivente de uma missão secreta e levado direto ao comando local. Ali, entre mapas e ordens de ataque, ele escuta algo que o paralisa. Os alemães planejam eliminar centenas de prisioneiros aliados mantidos em um campo próximo para impedir que caiam nas mãos dos franceses da resistência. A operação seria executada em 3 dias. Krüger sente o sangue gelar. Ele sabe onde fica esse campo e sabe que entre os prisioneiros está o próprio sargento O'Connor, o mesmo homem que poderia entregá-lo aos americanos ou salvá-lo da própria consciência. Naquela noite, Krüger não dorme. Finge escrever um relatório, mas na verdade traça outro plano. Um impossível. Usando o selo de um oficial morto, ele prepara um falso documento de transporte. Amanhã, vai roubar um caminhão e infiltrar-se de novo atrás das linhas inimigas. Desta vez, não para espionar, mas para impedir um massacre. O homem que caiu do céu naquela noite não é mais o mesmo. E o que ele está prestes a fazer vai colocá-lo na lista negra da Gestapo, da Abwehr e, décadas depois, da própria CIA. O sol ainda não havia nascido quando Krüger deu partida no caminhão roubado. O frio da madrugada cortava o rosto e a estrada enlameada tornava cada quilômetro um desafio. Dentro da cabine, disfarçado de oficial de logística,
Ele mantinha sobre o banco um mapa rabiscado às pressas, com setas e coordenadas que o levariam até o campo onde os prisioneiros aliados aguardavam o fim. A cada curva, o barulho distante de artilharia lembrava que ele estava no coração da guerra e que cada segundo de vida era um empréstimo. Quando o primeiro posto de controle surgiu à frente, ele respirou fundo e entregou os papéis falsificados com a confiança de quem sabe que a mentira precisa soar mais real que a própria verdade. O soldado examinou o selo, olhou o uniforme sujo de lama e apenas fez sinal para seguir. Krüger acelerou. A farsa estava funcionando. Horas depois, o campo apareceu entre as árvores, cercas de arame farpado, torres de vigilância e o som abafado de vozes humanas misturado ao vento. Ele estacionou o caminhão e caminhou com passos firmes até o portão, cumprimentando o guarda com um aceno seco. Dentro, a cena era dantesca. Corpos magros, cobertos de trapos, rostos sem expressão. O'Connor estava lá, amarrado, exausto, mas vivo. Krüger manteve o disfarce, aproximou-se e sussurrou em inglês quase inaudível: "Amanhã, quando ouvir o apito, corra para o portão leste." O americano o encarou com ódio e incredulidade, sem saber se acreditava naquele homem que antes o enganara. Mas Krüger não esperava gratidão. Sabia que, para apagar o próprio passado, teria que queimar todas as pontes. Na madrugada seguinte, a operação começou. Usando o pretexto de transferência de prisioneiros, Krüger conduziu um comboio de caminhões vazios até o campo. Os guardas estavam confusos. Ordens contraditórias, assinaturas falsas, telefonemas cortados. Em meio ao caos, os portões foram abertos. O som dos motores mascarou os gritos e dezenas de prisioneiros correram pela neblina, guiados por lanternas tremulantes. O'Connor mancou em direção à estrada, ajudando outros a subir nos caminhões. Os tiros começaram logo depois. Krüger sentiu o impacto de uma bala no ombro, mas não parou. Engrenou a marcha e acelerou, rompendo a cerca de arame enquanto as torres atiravam desesperadamente. O céu começava a clarear, tingido de vermelho, não apenas pelo sol nascente, mas pelo sangue derramado. A fuga durou horas. Muitos morreram no caminho, mas mais de 100 conseguiram cruzar as linhas aliadas. Quando finalmente chegaram a um posto americano, O'Connor desceu do caminhão, coberto de lama e lágrimas. Ele olhou para o alemão ferido ao volante e, pela primeira vez, entendeu o que aquele homem havia feito. Krüger, entretanto, não esperou o reconhecimento. Sabia que seria preso, interrogado, talvez executado como espião. Aproveitou o tumulto, desceu pela encosta e desapareceu entre as árvores. Nunca mais foi visto no fronte. Alguns acreditam que morreu naquela floresta. Outros juram que assumiu nova identidade sob proteção da OSS, a precursora da CIA. Mas a história não termina ali. Após o fim da guerra, relatórios de inteligência começaram a mencionar um informante misterioso, um homem com sotaque germânico e passaporte falso do Brasil. Ele oferecia informações sobre rotas de fuga nazistas pela América do Sul, sempre em troca de ouro ou arte roubada. A CIA o chamava de The Brazilian. Suas dicas levaram à captura de vários ex-oficiais alemães. Mas anos depois, descobriu-se que metade das informações eram falsas. Enquanto os americanos vasculhavam portos e fazendas que não existiam, milhões em barras de ouro desapareceram dos cofres de guerra. E o nome Ernst Krüger nunca mais foi registrado em nenhum arquivo. O homem que enganou o Terceiro Reich, agora enganava o próprio Ocidente. Nas sombras de Buenos Aires e Montevidéu, boatos surgiram sobre um ex-espião que vivia cercado de livros, pagando tudo em moedas de ouro com o emblema nazista. Alguns dizem que ele trabalhou para a inteligência brasileira, infiltrado entre fugitivos alemães.
Outros que foi morto por agentes da Mossad em uma caçada silenciosa que jamais chegou aos jornais. Mas uma coisa é certa: todos os caminhos levavam a um único fantasma, o homem que traiu todos os lados e desapareceu levando segredos que poderiam reescrever a história. O espião brasileiro que enganou a CIA e nunca mais foi encontrado.